Miau, 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 miau. Bem-vindo ao Mundo Felino, o programa da Pet Lovers TV, que abre as portas do incrível universo dos gatos. Aqui vocês vão descobrir curiosidades, aprender dicas essenciais e cuidados, e conhecer histórias que mostram a grandeza e a misteriosidade desses apaixonantes animais. Prepare-se para mergulhar em um mundo de ciência, comportamento e muito amor pelos felinos. Hoje temos uma convidada pra lá de especial para falar de viagens aéreas com gatos, um tema que gera muitas dúvidas. Ela começou no turismo em 2015, abriu sua própria agência em 2018 e em 2021 iniciou os trabalhos especializados em transporte de animais de estimação. Já realizou mais de 3 mil viagens de pets pelo mundo, a maioria cães e gatos, mas também coelhos e aves. E tem mais! É membro da IPATA, a Associação Internacional que reúne empresas especializadas no transporte de animais. Ter essa certificação significa seguir rigorosos padrões de segurança e bem-estar no mundo inteiro. Advogada de formação, apaixonada pelo que faz, hoje está à frente de uma das principais empresas do segmento no Brasil. Recebemos com alegria Ana Cecília Nogueira, a Ana Lechugo. Ana, seja muito bem-vinda ao Mundo Felino! Muito obrigada pelo convite, meninas. Uma honra estar aqui, ainda mais nesse programa tão especial. E espero poder contribuir para que muita gente consiga tirar suas dúvidas em relação à viagem com gatinhos. Com certeza. Então, nós vamos começar algumas perguntas, Ana. Ana, afinal, gatos podem viajar de avião? Podem e devem, porque a gente não deve abandonar os nossos bichinhos. Porque, como eu sempre falo, ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Então, eles podem sim, lógico, desde que se tomem todas as precauções para que eles tenham uma viagem segura, tanto em relação à própria saúde deles, como ao transporte em si. Eles podem viajar na cabine com o tutor ou precisam ir no porão? Tudo depende. Quando a gente fala de viagem com pets, tudo depende da rota que a gente vai fazer, da companhia aérea que a gente vai usar, do país que a gente vai estar entrando ou pro lugar que a gente está viajando. Então, a princípio, sim, eles podem ir na cabine com o seu tutor, se for numa bolsa apropriada, se estiver com os requisitos certinhos, se ele estiver confortável. Mas existem casos que ele vai precisar ir no porão e a gente também precisa tomar os devidos cuidados para que essa viagem seja segura. Mas podem viajar nos dois lugares. Maravilha, Ana. E quais são os requisitos sanitários que precisa? Como eu sempre falo, tudo depende. É uma resposta que as pessoas detestam, mas depende. Depende do quê? Depende do país que a pessoa está indo viajar. Depende da companhia aérea, depende da rota que ela vai fazer, se ela vai passar por algum outro lugar antes de ir para esse destino final. Vamos falar em diretrizes gerais, né? Os países que a gente mais faz viagem, Estados Unidos, Europa, até mesmo Canadá, tem requisitos diferentes. Então, por exemplo, para Estados Unidos, o gatinho precisa ter somente a vacina antirrábica em dia, né, com pelo menos mais de 30 dias da aplicação, e ter o CVI, que é o documento de viagem, Certificado Veterinário Internacional. Já para a Europa, eles precisam ter microchip, precisa ter a vacina antirrábica, precisa fazer o exame de sorologia, que é o exame de titulação do anticorpo da raiva, aguardar um período de 3 meses para sim poder viajar. E também precisa do CVI. Canadá precisa ter somente a vacina e o CVI. Então, tudo acaba dependendo de para onde está indo e o que precisa, né, a rota que vai estar sendo feita. Legal. E viajar com gato é igual viajar com cachorro ou tem suas particularidades e diferenças? Quem tem gato e quem tem cachorro sabe que são
completamente diferentes. Quando a gente fala primeiro em questão de documentação sanitária, vai depender, é diferente, porque cães têm alguns requisitos para entrar nos Estados Unidos, gatos têm outros, mas em relação comportamental, o gato, por ele ser um pouco mais retraído, um pouco mais na dele, que a gente fala, talvez ele tenha que ter um preparo um pouco mais longo em relação a estar no ambiente externo. Cães estão acostumados a ir hoje em dia em shoppings, em hotéis, e viajar e passear na rua. Gatos já não. Então, o treinamento para um gato estar confortável dentro de uma bolsinha, dentro de um avião, é um pouquinho maior, um pouquinho mais árduo, vamos assim dizer, do que para um cachorro. Legal. Antes da viagem, Ana, conta pra gente quais os principais cuidados e preparos que o tutor tem que ter com os pets. O principal cuidado é da saúde do pet. É o primeiro lugar, primeira coisa, é saber se esse pet está saudável para que possa fazer uma viagem. Uma viagem de avião, principalmente, uma viagem que mexe com a gente, né? Então, mesmo os humanos, quando vão viajar, tem a pressão, a alteração de pressão, tem a temperatura, tem mudanças de fuso. Precisa estar num bom estado de saúde. Então, a primeira coisa que precisa fazer o que a gente recomenda é check-ups, levar num veterinário para que possa analisar se o gatinho está em boas condições de saúde ou qualquer bichinho que seja. Depois se preocupar também com a parte da documentação sanitária para saber o que precisa ser feito para que a viagem aconteça, porque não adianta nada chegar no balcão da companhia aérea e falar, quero viajar com meu gato, e falar se meu gato está aqui, mas a senhora não vai porque não há reserva. E você não tem os documentos específicos para isso. Então, precisa se preparar os documentos sanitários necessários para essa viagem. E também fazer a compra da passagem, a inclusão do pet nessa passagem, o acompanhamento, a compra da bolsinha. E uma coisa que é muito importante: se o pet vai viajar na bolsinha ou se ele vai viajar numa caixa no porão da aeronave, é muito importante ele estar habituado já a estar naquele ambiente. Ele precisa estar dessensibilizado do barulho que o avião faz, ele precisa estar acostumado com o movimento, porque a caixa ou a bolsinha vai ficar em movimento, tem a trepidação de dentro do avião, para que ele tenha uma viagem mais tranquila. Então, esse preparo esse cuidado de preparar ele precisa ser feito. Que assunto incrível, hein? Começamos com o pé direito. Com certeza. Agora é hora do nosso quadro Você Sabia? Onde revelamos curiosidades incríveis sobre o mundo felino. E você sabia que os gatos são verdadeiros dorminhocos? Eles passam cerca de 2/3 do dia dormindo, em cochilos curtos. E mais, são animais crepusculares, ou seja, ficam mais ativos ao amanhecer e ao anoitecer. Outra curiosidade é que os gatos não têm paladar para o doce. Diferente de nós, eles não conseguem saborear esse tipo de sabor. E aquele famoso gesto de amassar o pãozinho, sabe? Isso vem da infância, durante a amamentação. É um reflexo que na vida adulta significa conforto, confiança e felicidade. O ronronar é uma delícia, né? Também é cheio de mistério. Ele pode indicar bem-estar, mas também dor, ansiedade ou até um pedido de atenção. Os cientistas ainda não sabem exatamente todos os significados. E para finalizar, você sabia que o cérebro do gato é mais parecido com o do humano do que com o do cachorro? É por isso que eles nos surpreendem tanto com suas atitudes tão inteligentes. E você quer ver sua marca aqui no Mundo Felino? Então vem com a gente e seja um patrocinador do Mundo Felino. Entre em contato com o nosso departamento comercial. No próximo bloco, a Ana continua com a gente respondendo a perguntas enviadas por vocês. Fica por aqui, porque o Mundo Felino volta já já. Miau, 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 miau.
Conheça os nossos projetos. Visite nosso site, Pet Lovers Sem Fronteiras. Ajude e faça sua doação. O ronronar dos gatos é algo conhecido por todo mundo. O que é desconhecido é o mecanismo físico que provoca este som peculiar. Se o seu gato ronrona muito, mexe a cauda ou ronrona alto, você pode descobrir o que isso significa neste novo vídeo do Perito Animal. Antes e depois do parto, a gata se comunica com os seus filhotes através do ronronado. Os gatinhos com uma semana de vida já ronronam para se comunicarem com a sua mãe. O ronronar serve a gata para acalmar os filhotes durante o parto e para mostrar a sua posição à sua ninhada até que eles abram os olhos. Com o ronronar e o cheiro, a mãe guia os seus filhotes para mamarem e isso faz com que eles fiquem mais calminhos. Quando os filhotes aprendem a ronronar, eles comunicam o seu estado de ânimo à sua mãe. Mostram-se contentes quando mamam ou também pode significar que estão bem ou que têm medo. O ronronar dos gatos domésticos é uma espécie de zumbido que produz entre 25 e 150 vibrações por segundo. Entre esta ampla gama de tons, o gato pode expressar com precisão os seus desejos e estados de ânimo. Ao contrário do que muita gente pensa, nem sempre o ronronar significa apenas que o gato está gostando daquele momento. É preciso analisar a situação. Enquanto come, o gato também pode ronronar, assim como quando é acariciado. Mas esse é um ronronar mais complexo, uma vez que não quer dizer apenas que o gato está gostando, como também pode mostrar agradecimento e confiança por ser amado. Se o gato ronronar com um tom mais vigoroso e regular, é porque ele quer algo, pode ser comida, água ou só um carinho seu. Se o gato ronrona de forma muito alta, normalmente isso significa que ele está mal ou está pedindo a sua ajuda para aliviar a sua dor ou mal-estar. Quando o gato ronrona de forma pausada e uniforme, pode significar que o gato quer acabar com uma situação incômoda. Por exemplo, quando olhamos fixamente nos olhos deles, o que para eles é um sinal pouco amigável. Neste caso, o gato ronrona de forma que explicamos... Neste caso, o gato ronrona para nos comunicar que ele não representa nenhum perigo e quer a nossa amizade. Quando isso acontece, a nossa resposta deve ser um piscar bem lento de olhos e um carinho. É preciso considerar a tonalidade habitual do nosso gato. Do mesmo modo que as pessoas possuem tons de voz diferentes, cada um deles tem o seu próprio tom, mais grave, mais agudo, mais acelerado ou pausado. Essas são as causas mais comuns do ronronar dos gatos. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo e se você quer acompanhar os outros, se inscreva no canal, curta e deixe o seu comentário. E até o próximo vídeo, peritos! Família é presença, é tempo pra amar. É casa que acolhe, é sempre cuidar. Um pet do ladinho, tudo tem mais cor, mais riso, mais vida, mais amor. Pet Lovers TV é laço e emoção. Família e pet unidos no coração. Pet Lovers TV, vem sentir também, onde o amor cresce e faz bem. Pet Lovers TV, o canal da família Pet. Alguém tem coragem? Vou te tirar daqui. Infelizmente ela está completamente cega. Não há resposta à luz em nenhum dos olhos. Provavelmente é irreversível.
Estamos de volta com o Mundo Felino. E seguimos com a nossa convidada especial, Ana Lechugo. E agora ela vai responder as perguntas enviadas pelo nosso público. Oi, pessoal. Meu nome é Xadê e eu vim perguntar. Eu nunca saí de casa. Quais são as dicas para eu não me estressar quando eu pegar um voo com a mamãe? Beijão, Mundo Felino! Por isso que eu falo sempre que o preparo para a viagem é tão importante quanto a viagem em si. Você preparar esse gatinho para estar numa condição que é tão adversa ao dia a dia dele. Então, acostumado a ser carregado numa bolsinha, acostumado com barulhos estranhos. E isso vai diminuir um pouco o estresse dele na hora da viagem. A gente chama isso de dessensibilizar o pet, né? Então, o que a gente recomenda? Recomenda que você leve ele para passear na bolsinha, para lugares que vão agradar ele. Não adianta levar para o veterinário só, levar para passear de carro, levar em lugares que estejam um pouquinho mais de barulho, porque assim ele vai ficar um pouco menos estressado na sua viagem. É preciso usar medicação calmante para a viagem? Na verdade, é proibido que você cede o animal para que ele esteja dormindo, alguma coisa assim, por conta de medicamentos. Porque o animal ele precisa regular a temperatura dele, e isso é feito através da respiração. E se ele está sedado, ele não consegue fazer o movimento certo. Então, as companhias aéreas recusam a embarcar animais que estejam notoriamente ali dopados ou não estejam em condições, estejam meio grogues, assim, ou estejam demasiadamente agitados. Então, o melhor mesmo é a adaptação contínua no ambiente da caixa ou da bolsinha. É lógico, você pode conversar com o seu veterinário para ele poder dar alguma coisinha natural ou dar alguma coisa que não esteja sedando o animal em si. Oi pessoal, meu nome é Luciano Dornelles, eu sou aqui de São Paulo e eu tenho uma dúvida sobre o embarque de gatos. Quanto tempo antes eu devo preparar o meu gato com exames, vacinas e adaptação de caixa de transporte? Assim que você decidir que irá fazer a viagem, quanto antes melhor. Em relação à documentação sanitária, alguns países têm exigências de datas um pouco mais longas. Então, por exemplo, você precisa fazer uma quarentena, fazer os exames, tem prazos e aguardar uma quarentena para que se possa viajar. Por exemplo, a Austrália são 6 meses, né? Da Europa, 3 meses de quarentena. Então, quanto antes você souber da sua viagem, você puder já ir preparando melhor. Em relação ao preparo do animal em si, vacinas, também vai depender de para onde você vai viajar, porque tem os prazos para serem cumpridos. E a preparação de caixa, de bolsa, de tudo assim que você souber. Então, quanto antes, melhor. Existe limite de idade para gatos viajarem de avião? Não existe um limite de idade para, na verdade, nenhum animal viajar de avião. Você precisa saber se aquele animal está saudável e em condições de viajar. Então, mesmo que ele esteja mais velhinho, ele pode, e se tiver em boas condições de saúde, ele pode viajar sim. Eu já tive cães, não gatos, mas cães que viajaram com 19 anos, né? Então, se eles tiverem boas condições de saúde, sim. Meu nome é Michele Matsubara, eu sou médica veterinária comportamentalista e sócia fundadora da Gatolândia Resort. Eu tenho 2 gatinhas, a Zisga e a Pipa. E eu queria saber de você, Ana, como que funciona o desembarque internacional dos gatinhos? Tem algum caso que precisa de quarentena? Tudo depende do destino. Nos destinos mais comuns, como Estados Unidos, Europa, Canadá, não existe uma quarentena quando se chega ao destino final. O que existe é, principalmente no caso de Europa, uma quarentena antes da viagem. Essa quarentena é vida normal para o gatinho, desde que ele não faça nenhuma viagem internacional. Então, ele precisa aguardar os 3 meses após a coleta do exame para sim poder viajar, fazer o documento de viagem e viajar. Mas chegando no destino, não. Como que é o desembarque em si? Geralmente, cães... Como é o desembarque em si? Geralmente, gatos estão na cabine com o tutor ou estão como bagagem acompanhada. Então, o próprio tutor vai levá-lo
para o ponto de fiscalização, onde o Ministério da Agricultura daquele país vai olhar a documentação e vai liberar a entrada. Pode ser que ninguém olhe, pode acontecer, mas o desembarque é assim, você passa pela imigração e depois o seu gatinho vai passar pela documentação do Ministério da Agricultura local. Ana, deixa um resumo para nós do que é mais importante para os tutores saberem na hora de preparar o cartão viagem. A viagem com um pet, com um animal, não é impossível, mas pode ser complexa. Você precisa estar preparado. Então, você precisa preparar documentos sanitários, você precisa saber se aquele lugar que você está indo tem alguns requisitos específicos e deixar isso pronto. Você precisa preparar a parte de logística, qual a companhia aérea que você vai viajar, qual bolsinha que ele vai poder viajar, quanto tempo de viagem. Você precisa deixar isso tudo reservado e alinhado para que a viagem tenha um sucesso. Mas o mais importante, você precisa que seu pet esteja em boas condições de saúde para poder fazer essa viagem e não abandone seus pets. E agora eu quero falar com você, empresário. Esse espaço é reservado para você. Traga sua marca para o mundo felino. Venha ser nosso patrocinador e apoiador. Fale com o nosso departamento comercial. E antes de encerrar, queremos lembrar que o Instituto Pet Lovers Sem Fronteiras existe há 23 anos, promovendo eventos e apoiando ONGs sem fins lucrativos em todo o Brasil. E agora é a hora mais emocionante. Vamos mostrar alguns gatinhos resgatados que estão prontos para encontrar uma nova família. Eu sei que você já se apaixonou por algum deles, então entre em contato com as ONGs mostradas aqui na tela para adotar, que é um gesto de amor e transforma a sua vida e a vida dele. Ana, vamos nos despedindo aqui. Deixa suas considerações finais e já dá aquele spoiler para nós. Ai, meninas, primeiro, uma honra. Foi muito bom estar aqui com vocês nesse primeiro programa de vocês, que delícia. E teremos novidades. Em breve, o Fly Pets, um programa incrível aqui da Pet Lovers TV, já está chegando. Uhul, maravilha! E na próxima semana tem mais entrevistas, curiosidades e dicas que só aqui vocês vão ver. Siga as nossas redes sociais, @Programa Mundo Felino. E acesse o canal Pet Lovers TV em www.petloverstv.com.br. Estamos em todo o Brasil e em 198 países. Obrigada pela companhia e até a próxima. Miau, 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 miau. Quer saber como mudamos o caminho de centenas de famílias? Em parceria com a Gerando Falcões, estamos reconstruindo e levando mais estrutura para a Favela Marte em São José do Rio Preto, em São Paulo, melhorando a vida e o caminho de centenas de moradores. Isso é mobilidade humana. Com a nossa atuação, o lugar não será mais o mesmo, muito menos suas trajetórias dali em diante. Agora eles poderão trilhar os próprios caminhos. CCR, viva seu caminho. Você conhece o Complete? Complete é uma marca brasileira de suplementos feitos especialmente para quem alimenta cães e gatos com comida caseira. Complete é produzido pela Biofarm, que entende tudo sobre saúde animal. Mesmo quando a gente faz aquela comidinha cheia de carinho, faltam as vitaminas e os minerais necessários a uma dieta completa e balanceada. É aí que entra o Complete. Ele completa o prato do seu pet com tudo o que ele precisa para ficar saudável de verdade. E o mais legal, pessoal, são várias versões, uma para cada necessidade. O Complete Balance, para dieta de cães e gatos saudáveis. O Complete Zero Proteína Animal, para alimentação de pets que precisam de uma dieta sem alérgenos proteicos. Por exemplo, aqueles cães e gatos que apresentam alergias. E o Complete Baixo Fósforo, que tem menos quantidade de fósforo na sua fórmula e, por isso,
pode ser usado com segurança nas dietas caseiras de cães e gatos com problemas renais. Qualidade garantida e aprovada, porque pet feliz é sinônimo de tutor tranquilo. Tecnologia, conforto e segurança. Um SUV que faz a vida na cidade melhor. Ana, ela é Chevrolet Onsta. Localizamos o tracker levado e bloqueamos remotamente. As autoridades estão no local. Mas e o caramelo? Ele tá seguro. Novo Chevrolet Tracker. Evoluímos onde mais importa. Alô cachorrada e um alô também para os pais de pet, para quem é vet. Esse é o funk do Defensa, a solução para quem busca cuidado e prevenção e que não dá chance para parasita não. Com seu pet, parasita não se mexe. A pulga sai do cão, acabou a curtição, com Defensa em ação. Acabou a festa dos parasitas. Contra pulgas, sarnas, carrapatos e até bicho de pé, o melhor ataque é o Defensa. Com seu pet, parasita não se mexe. Os gatos têm 7 vidas. Quem é que nunca ouviu que os gatos têm 7 vidas? Com certeza esse é um dos mitos mais divulgados em todo o mundo. Provavelmente, este mito está baseado na capacidade dos felinos para escaparem, evitarem acidentes e até mesmo golpes fatais. É claro que isso pode vir de alguma história mitológica também, quem sabe. Mas a verdade é que os gatos têm apenas uma vida, assim como nós humanos e o resto dos animais. Além disso, eles são animais delicados e que precisam receber os cuidados adequados de medicina preventiva, alimentação e higiene. Leite é bom para os gatos. Embora a lactose tenha ganhado uma má fama nos últimos anos, a imagem típica de um gato tomando leite no pratinho ainda existe. É por isso que muita gente continua se questionando se os gatos podem beber leite de vaca. Todos os mamíferos nascem preparados para beber leite materno e este é sem dúvida o melhor alimento enquanto eles são bebês. Mas o organismo muda à medida em que se desenvolve e vai adquirindo novas necessidades nutricionais e, consequentemente, diferentes hábitos alimentares. Durante o período de lactância, quando eles são alimentados pelas mães, os mamíferos produzem uma grande quantidade de uma enzima chamada lactase, cuja principal função é digerir a lactose do leite materno. Quando chega a fase do desmame, a produção desta enzima diminui progressivamente e vai preparando o organismo do animal para a transição de alimento, quando ele deixa de consumir o leite materno e começa a se alimentar sozinho. Embora alguns gatinhos possam continuar produzindo alguma quantidade da enzima lactase, a maioria dos machos adultos são alérgicos à lactose. O consumo de leite para estes animais pode causar graves problemas gastrointestinais. Por isso, o leite ser bom para os nossos felinos é um mito. Você deve optar por alimentar o seu gato com uma ração comercial especialmente elaborada para as necessidades nutricionais dele, ou optar por uma dieta caseira elaborada por algum profissional com experiência em nutrição animal. Gatos pretos dão azar. Esta falsa afirmação vem desde o tempo da Idade Média, quando se associava ao gato negro à prática de bruxarias. Além disso ser um preconceito, tem efeitos negativos. Vivemos em uma realidade em que os gatos negros são menos adotados devido a estas crenças míticas. Existem vários argumentos para afirmar que esta crença é um mito. Em primeiro lugar, a sorte não tem nada a ver com a cor de um pet. Em segundo lugar, a cor de um gato é determinada pela herança genética, que também não está relacionada com a sorte ou azar. Mas, acima de tudo, se você adotar um gato preto, terá certeza que esses pequeninos dão de tudo, menos azar. Eles têm um caráter único que traz muitas alegrias a qualquer pessoa que os rodeia. Os gatos caem sempre de pé. Embora os gatos possam cair de pé muitas vezes, isso não é uma regra. Na verdade, os gatos têm um corpo muito flexível que lhes permite uma excelente mobilidade e suportar a várias quedas. Mas a posição em que eles caem no solo depende sempre da altura que eles caem. Se o seu felino tem o tempo de dar a volta sobre o próprio corpo antes de chegar ao chão, ele pode cair de pé. Mas qualquer queda apresenta um risco para o seu gato e cair de pé não é garantia que ele não se machuque. Além disso, os gatos apenas desenvolvem o instinto de girar rapidamente sobre eles próprios a partir da 3ª semana de vida. Por isso, as quedas costumam ser especialmente perigosas para os gatos filhotes e devem ser evitadas durante toda a vida do animal. Mulheres grávidas não podem cuidar de gatos?
Este mito infeliz faz com que milhares de gatos sejam abandonados todos os anos porque a tutora ficou grávida. A origem deste mito está associada ao suposto risco de transmissão de uma doença chamada toxoplasmose. Em termos breves, trata-se de uma doença causada por um parasita, o Toxoplasma gondii, cuja principal forma de contaminação é o contato direto com as fezes de gatos infectados. A toxoplasmose é pouco frequente em felinos domésticos que consomem rações comerciais e que contam com os cuidados básicos de medicina preventiva. Ou seja, se um gato não é portador do parasita, não existe o risco de transmissão para a mulher grávida. Uma mulher grávida pode prevenir a toxoplasmose limpando a caixa de areia sempre usando luvas e evitar manipular carne crua. Sob qualquer suspeita de que o felino tenha toxoplasmose, faça uma visita ao médico e ao veterinário. Gatos aprendem sozinhos? Os gatos desenvolvem naturalmente muitas habilidades e comportamentos instintivos típicos da sua espécie. Isso não significa que eles possam aprender sozinhos. Na verdade, o adestramento não só é possível, como é também super recomendável para os nossos felinos. Uma educação adequada ajuda o seu gatinho a se adaptar à vida doméstica e a evitar futuros problemas de comportamento. Os gatos são traiçoeiros e não gostam dos donos. Os felinos têm um caráter independente e costumam manter hábitos solitários. Isso não significa que um gato não se importe com o seu tutor e não sinta afeto por ele. Certas características e comportamentos são inerentes à natureza deles. Apesar disso, a domesticação mudou e continua mudando muitos aspectos do comportamento dos gatos. Não é justo comparar o caráter de um gato com o de um cachorro, já que eles são animais completamente diferentes, com formas de vida e ectogramas distintos. Os gatos preservam grande parte dos instintos dos seus ancestrais selvagens. Eles conseguem caçar e muitos deles seriam capazes de sobreviver sozinhos. Já o cachorro, devido ao largo processo de domesticação, desde o seu ancestral, o lobo, está totalmente dependente do ser humano para sobreviver. Gatos e cachorros são inimigos. A vida dentro de casa e uma socialização correta do gato filhote pode moldar certos aspectos do comportamento felino e do canino. Se o seu gato for devidamente apresentado a um cachorro, preferencialmente enquanto ainda é filhote, antes das 8 primeiras semanas de vida, ele aprenderá a vê-lo como um ser amigável sim. Os gatos enxergam em preto e branco. Os olhos humanos possuem 3 tipos de células receptoras das cores: azul, vermelho e verde. Isso explica porque nós somos capazes de distinguir tantas cores e tonalidades diferentes. Já os gatos, assim como os cachorros, não possuem células receptoras de vermelho e por isso são incapazes de ver as cores rosa e vermelho. Eles também têm dificuldade em reconhecer a intensidade e a saturação das cores, mas é errado afirmar que eles só veem em preto e branco, já que eles distinguem as tonalidades de azul, verde e amarelo. Os gatos precisam de menos cuidados do que os cachorros. Essa afirmação, na verdade, é bem perigosa. Infelizmente, é muito comum escutarmos por aí que os gatos não precisam de uma medicina preventiva adequada, já que o organismo deles é resistente. Mas nós sabemos que, assim como qualquer animal, os gatos podem sofrer de diversas doenças. Eles merecem todos os cuidados básicos de alimentação, higiene, vacinação, desparasitação, higiene bucal, atividades físicas, estimulação mental e socialização. Por isso, é super falso dizer que os gatos dão menos trabalho do que os cachorros. A dedicação depende do tutor e não do animal. O vídeo de hoje termina por aqui. Você gostou? Conhece algum outro mito sobre os gatos? Obrigada, peritos! He just be doing a
Meow! 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 Donc, je sais pas, donc elle va vouloir. Oh my god. Baba Bowie.
小猫。ฉันว่าแม่ What a tease. Round one. Round two. Lâu 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 yo bao thở tre trên nền tâm ta sẽ chú Molly Molly Molly.
姐姐，姐姐，姐姐，妈妈来救你。对不起。能不能进来？使劲！不好意思，笑太大声了。我他妈笑死了！你怎么个傻子？上面你在选择材质上面。Yeah.小饼儿，我的饭，你没得吃了你，你没饭吃啊，你偷我。抓到了！
胸大。姐姐。